Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Sou a Nicaela do canal Bem-vindos a uma Nova Era. Para quem não me conhece, primeiramente, gratidão por estarem aqui. Sejam muito bem-vindos, a este vídeo. Espero que fiquem até o final. Espero que de alguma forma, mesmo que um pouquinho, agregue de forma positiva, no sentido de fortalecer cada vez mais a alma e o espírito de vocês nessa caminhada, Porque nós estamos aqui justamente para agregar conhecimento, sabedoria e força ao nosso espírito. Força que a sabedoria proporciona, somente ela. Eu já queria bater um papo com vocês aqui, de Nicaela para, irmãos da Terra, que somos todos filhos de Deus, somos todos uma grande unidade fragmentada, vivendo uma experiência individualizada, para agregar conhecimento e sabedoria, para a nossa trajetória, para a nossa existência. Estamos nos preparando neste momento para saltos evolutivos maiores, porque a existência ela é feita através de ciclos, de etapas, de processos, e nenhum deles é fácil. Quando não é uma coisa, é outra. Sempre vai ser assim, conforme a gente for avançando, nas escalas evolutivas. Então, ora nós saímos de provas e expiações, ora nós somos desafiados. Um ponto muito importante que eu queria trazer aqui nesse vídeo, com base nas minhas experiências, com base naquilo que eu vivi e que eu vivencio ainda no meu dia a dia, nos meus processos de cura. Porque não se enganem, neste momento temos mais de 8 bilhões de pessoas, pelo menos contabilizadas no planeta. E esses 8 bilhões e pouco, na realidade 8 bilhões... Faz algum tempo já que eu vi a atualização, mas eu sei que é pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Elas estão passando por um processo de cura. Algumas mais à frente, já estão bem avançadas neste processo, outras iniciaram, estão avançando, e a maioria irá iniciar esse processo de cura. O que é o processo de cura? É a desconstrução do eu falso, do eu construído pelas ilusões da Matrix. E o que é a Matrix, É a experiência tridimensional que nós estamos deixando para trás agora, através da desconstrução do falso eu, que alimentava o ego. E as ilusões da tridimensionalidade trazem para o nosso campo experimentações intensas, desde os mais sublimes e elevados sentimentos aos mais baixos sentimentos. E é através dessas experimentações intensas que nós adquirimos e agregamos sabedoria genuína para o nosso campo, para a nossa alma, e para poder ter o mínimo de condições de avançar para processos evolutivos, Ter o mínimo de condições de poder conviver com raças mais elevadas e de ter acesso a conhecimento mais amplo, Ou seja, de ter acesso e ter condições de ser um ser mais atuante no universo propriamente. Então a gente precisa amadurecer muito, a gente precisa agregar muito conhecimento. Até porque, sempre lembrando, que assim como a própria existência, a alma também ela é infinita, ela é eterna. A evolução ela é constante, a evolução ela acontece todo dia. Então eu acreditando que eu deveria ter um certo tipo de comportamento ou demonstrar um certo tipo de coragem diante de situações que eu ainda desconhecia, que eu ignorava, que eu não compreendia, ou simplesmente naquele momento que eu ainda tinha uma certa resistência, porque provavelmente não era daquela forma, ou não era naquele momento que eu ia conseguir absorver tudo com perfeição e está tudo bem, eu reprimi esse sentimento, muito mesmo, e muitas vezes. E ele foi se acumulando cada vez mais dentro de mim. Porque eu permiti que pessoas, e também fazia parte do meu processo, compreendam que tudo isso tem um motivo. Muito provavelmente eu vim aqui nessa vida para transmutar esses comportamentos que eu já via alimentando, que é o quê? Viver a minha vida, principalmente a espiritual, através da validação externa. Que trazem para o nosso campo o que, gente? A validação externa, quando nós praticamos com o outro e quando o outro pratica conosco. Como eu devo ser como ser humano, e nesse caso, como eu devia ser como espiritualista, como ser espiritual, vivendo uma experiência carnal.
São grandes equívocos que podem trazer grandes problemas para qualquer pessoa. O que aconteceu comigo provavelmente não é diferente do que já aconteceu e acontece com muitos. E neste momento eu acredito que muito mesmo. Por quê? Porque eu vejo que foi criado, assim como um estereótipo de ser humano que não existe pela Matrix, um estereótipo de como ser espiritual e de como viver a espiritualidade. Onde colocam para você que sentimentos como o medo e como a raiva e como a culpa são feios e que diminui a sua evolução. Que se você sente qualquer uma dessas emoções em desequilíbrio, isso torna você um ser que não evoluiu e não alcançou nada. E isso são grandes equívocos. Percebam como a sombra do julgamento e da crítica ainda é muito forte na nossa sociedade. Tudo aquilo que você nega, que você reprime, que você luta contra, te domina. As emoções são nossas amigas, é isso que nos torna essencialmente humanos e perfeitamente imperfeitos. É impossível viver uma experiência genuinamente humana sem as emoções, porque senão nós seríamos robôs. O campo das emoções é uma das formas de experimentações mais belas na matéria física. Assim como a mente, uma vez trabalhada e conduzida pela consciência crística, quando ela estiver iluminada e sob o controle da luz da consciência, é uma ferramenta maravilhosa, propulsora da criação e das mais belas criações. O que acontece é que nós deturpamos tudo isso, lógico, para poder viver essa experiência dentro de densidades muito grandes, né? Densidades muito profundas, porque era a intenção do propósito, né, do planeta escola chamado Terra. Viver essas experimentações realmente com toda a intensidade, desde a parte mais elevada à parte mais baixa. Não reprimam nada. Sintam esses sentimentos, sintam essas sensações, sintam essas contrariedades. Sintam essas contrariedades quando elas chegarem até vocês e vivam isso da maneira de vocês. Vocês não têm que viver e experimentar nada como eu ou como qualquer outra pessoa no planeta. Vocês não estão aqui para agradar ninguém. Não reprimam aquilo que o seu eu, que a sua alma está pedindo. É a pior coisa que vocês podem fazer para a evolução de vocês. Eu falo por experiência própria. Então, essa sombra chegou aterradora, terrível. Lógico, né? Eu neguei praticamente a vida toda. E ela me levou mais uma vez ao chão. Eu tive que rever comportamentos, condutas, diante daquilo que eu sempre busquei e queria. Porque eu permiti que o externo, né, validasse aquilo que eles traziam para mim como ser espiritual e como eu teria que viver a vida espiritual e como eu teria que explorar as experiências novas no contexto espiritual que chegavam para mim. E isso é uma ilusão. E tá certo, porque quando eles me trouxeram isso, a intenção era me ajudar, era me fortalecer, era fazer com que eu me tornasse uma pessoa destemida. É a maneira que essas pessoas trouxeram para mim, é o que naquele momento elas tinham a me oferecer. Mas muitas também chegaram para mim e me trouxeram, tentaram abrir o meu olhar nesse sentido, para que eu pegasse mais leve comigo mesma, que estava tudo certo. Só que eu também não tinha preparo e maturidade para compreender o que essas pessoas também queriam me trazer. Olha só, como as experimentações e as experiências densas, as experiências de sombras, elas são fundamentais para o amadurecimento. De coisas que nós passamos há 10 anos atrás e só fomos compreender agora. Quem não, gente? Isso acontece com todo mundo, é assim que todo ser evolui. Através das experiências e de forma gradual, gradativa. Se vocês ainda têm no campo de vocês sombras a tratar, como o caso do medo, da raiva, da culpa, da revolta, que também é um sentimento muito denso, que geralmente vem, né, com todo esse acúmulo. Se vocês ainda sentem vergonha de quem vocês são, e principalmente, se vocês sentem vergonha de ter isso no campo de vocês e não querem admitir, acreditando que as pessoas vão achar, ou até mesmo você mesmo, que isso te torna menos espiritual, menos evoluído e menos iluminado, por favor, tirem isso, gente, do campo de vocês. Não neguem a humanidade que vocês são. Ser humano é sentir,
Ser humano é pensar, ser humano é errar. E nem existe erro propriamente dito, porque para Deus não existe erro, só existem experiências. Nós viemos aqui para passar pela sombra do medo, da culpa, do sofrimento, da revolta, da raiva, do ódio. Sinta tudo isso. Admita tudo isso para o seu campo. Qual a revolta, qual a mágoa e talvez até o ódio que você ainda experimenta sobre algum aspecto ou sobre alguma pessoa. Admita isso para você mesmo. E sinta quando esses sentimentos vierem. E tente identificar o que eles querem trazer para você. Reconheça esses sentimentos como parte de você, neste momento, da maneira como eles vêm. Não tem como você combater algo que também faz parte. Nós somos feitos de sombra e luz. E está tudo bem. Não se preocupe, isso eu posso te garantir, que isso não te torna menos evoluído ou menos iluminado que qualquer um neste planeta. Sinta as suas sombras sem vergonha de tê-las. A pior coisa que você pode fazer é reprimir, nesse momento, essas verdades. As admita para você, por você, não por mim que está aqui falando neste momento, não pelo que o outro vai trazer para você, não pelo que o outro vai trazer para você, dentro daquilo que ele considera como ser evoluído, iluminado, espiritualista deve ser. Esse estereótipo espiritualista perfeitinho que já transcendeu tudo e não tem medo de nada, não existe. Porque uma pessoa que diz que ela não tem medo de nada é porque ela está neste momento passando por um processo onde ela já assimilou, já compreendeu e já conseguiu transcender o medo dentro do ciclo que ela está vivendo agora. Mas quando ela for desafiada para algo novo, maior e que exija dela muito mais e que coloque para ela situações novas e verdadeiramente desafiadoras, ela vai sentir o medo. Qual é a diferença de experienciar o medo da terceira para a quinta dimensão? É que nós estamos agora sendo treinados para transcendê-lo rapidamente e não acumulá-lo, como nós fazíamos na terceira. Da mesma forma, isso vale para todos os outros sentimentos, para todas as outras emoções. Da raiva se vai ao amor e ao perdão. Da culpa se vai à autoaceitação e à aceitação do outro. Através de todos esses sentimentos densos, como o medo, a culpa, a vergonha, a raiva e até mesmo o ódio, a revolta, nós agregamos conhecimento ao nosso campo para a aceitação de que não temos o controle de nada do externo, mas que nós temos que procurar ter o controle da nossa mente e a partir daí gerenciar melhor as nossas emoções, porque nós somos feitos para pensar e para sentir. Isso é um fato. Não tem como fugir da vida. É impossível fugir da vida. E o que é mais maravilhoso nesse processo é que, por mais difícil que ele seja, a gente percebe o quanto é maravilhoso viver. A gente só se dá conta do quanto é maravilhoso viver quando a gente começa a sentir verdadeiramente gratidão por tudo isso. Mesmo diante dos momentos que trazem para o nosso campo situações muito difíceis, muito dolorosas. E mesmo sentimentos e emoções que nós não queremos admitir que temos. Sentimentos densos alimentados, como é o caso do ódio, da culpa e de um grande medo. Tá tudo bem. Todo mundo sentiu ou sente isso. Como eu já falei no vídeo anterior e no começo desse, a diferença é que alguns estão mais à frente, outros já iniciaram e a maioria ainda vai iniciar este processo de iluminação das sombras. No sentido de que essas sombras serão iluminadas pela voz da consciência, que vai tomar a frente do ego. Isso tudo se trata de iluminar o ego, porque nós ainda teremos ego na quinta dimensão. O ego é o que nos traz a individualidade como ser, é o que mantém a personalidade. Nós ainda vamos precisar da personalidade para viver na sociedade humana como seres encarnados, como seres ainda experienciando uma matéria menos densa, mas ainda assim uma matéria.
Tanto é que o sexo e os prazeres, né, e os demais prazeres, como a alimentação, o entretenimento, né, mais intenso, eles vão continuar refinados, melhorados pela luz do amor. Será uma sociedade completamente renovada, porque, lógico, será uma sociedade construída nas bases da verdade. E a primeira verdade que nós temos que aceitar é que as emoções nos fazem ser humano. Porque para viver neste planeta e viver uma experiência essencialmente humana, nós temos que ter emoções. Do contrário, seria impossível estar aqui gravando esse vídeo. Eu tive que ser motivada, além da razão, por um sentimento maior. E o principal deles, que é a coragem. Então, logo eu estou nesse momento passando por um processo de cura de uma sombra, mas na parte do medo, em contrapartida, eu tive coragem e tenho coragem. Então, logo nós compreendemos que eu estou aqui neste momento tendo coragem para gravar esse vídeo, para me expor e falar nesse momento das minhas próprias curas e das minhas próprias limitações. Logo eu compreendo que, assim como nesse momento eu tenho no meu campo medos que eu estou em processo de cura, porque eu estou me curando, eu já os reconheci. Agora o que? Eu me permito, eu me acolho. Eu não nego, eu aceito, eu amo, eu ilumino com a luz da minha consciência. O que é que eu posso fazer de melhor por mim? E por esse medo que teve e tem a única intenção de me proteger. O seu medo também, a única intenção dele é te proteger. Que em muitos outros aspectos, em outras situações da minha vida, eu tive muita coragem. Nós não podemos deixar também de ver toda a luz que nós já somos e tudo aquilo que nós já evoluímos. Você e eu já evoluímos muito. Só o fato de admitirmos isso para nós mesmos nos mostra quanta coragem é preciso ter para dar esse passo de admitir que temos sombras, às vezes muito incômodas e terríveis de admitir. E iniciar esse processo de cura. Permita-se ao processo de cura. A partir do momento que você reconhece no seu campo esses tipos de densidade, você já está dando luz a essas sombras e você já sinaliza ao universo que você quer, deseja essa cura, que você deseja iluminar essa sombra e o universo vai te apoiar e seus anjos, guias, mentores e família estelar. Tudo começa a se movimentar a seu favor quando você se admite dentro das suas limitações e também das suas evoluções, como o ser perfeitamente imperfeito que você é. Meu amor, se aceite. Você não é menos espiritual, ou menos evoluído, ou menos iluminado, porque você ainda tem sombras densas para tratar, ou alguma densidade específica para transmutar. Porque todo o planeta neste momento está passando pelo mesmo processo que você, cada um no seu estágio, naquilo que precisa. E está tudo perfeito, porque é assim que tem que ser, essa é a intenção. Todo mundo está passando neste momento por um processo de desconstrução gradual da matrix que foi criada em cima da nossa essência, né? Da retirada dessas camadas densas criadas pela ilusão. E a principal ilusão é o medo. Atrás de um grande medo existe uma grande coragem. Toda grande densidade que você transmuta se transforma em uma grande luz. Os seres que mais amaram foram os que mais odiaram. Os seres que mais tiveram medo são os mais corajosos. Confie em você, confie na sua capacidade. Se ame, se aceite, se respeite. E não aceite que ninguém determine quem você é e como você deve ser. Só quem sabe disso é você mesmo. Só quem deve saber disso é você. Não viva a sua vida pelo que trazem a você como verdade, como você deve viver uma situação, uma emoção. Viva a vida pelo seu coração. Se você tiver que dar alguns passos para trás, para você conseguir entender e assimilar melhor uma situação, dê. Não existe desinvolução, imagina. Existe apenas aquele momento em que nós precisamos simplesmente parar um pouco e refletir mais, tomar mais cuidado conosco e, consequentemente, isso tudo vai se manifestar para o externo.
Quanto melhor você se tratar e quanto mais você se permitir, mais você também vai aceitar o outro. E não vai se incomodar tanto quanto o outro também passar por coisas que você já passou ou que está passando, só que, porém, um pouco mais à frente que o outro. Todo mundo é sábio, todo mundo tem algo a aprender, todos nós temos algo a ensinar. Todos nós somos mestres e alunos. Todos nós somos mestres e alunos um dos outros. Ora você aprende, ora você ensina. Isso é maravilhoso. Sinta o que você tiver que sentir. Se você sentir vontade de gritar, grite. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você está sentindo raiva, sinta essa raiva e sinta o que ela quer dizer e trazer para você. Se você ainda tem ódio, sinta esse ódio e admita o que ele quer trazer para você. De quem, do que você tem ódio? De quem, do que você tem medo? Sinta, mergulhe dentro disso. Não negue, não reprima, porque isso é o que nos faz estagnar. Não permita que ninguém chegue para você e fale que você não é capaz e que você não pode, porque você pode tudo. Sinta esse medo e não deixe que ninguém diga para você que você não tem que ter medo, porque essa pessoa também tem. As pessoas que mais negam as sombras são aquelas que mais têm sombras para tratar. Não negue nada e está tudo bem se o outro está negando, se o outro não está admitindo, e tudo bem se o outro está julgando e criticando, porque você também fez isso. Você também criticou, julgou, você também negou. É assim que começa para todo mundo, nas ilusões daquilo que eu não tenho. A gente nega verdades o tempo todo, é por isso que é tão doloroso sair das ilusões e ir para a verdade. Porque é nesse processo de desconstrução, é nesse processo de iluminação através da dor que a gente evolui. É nesse processo em que a gente se permite as desintegrações dos campos mais difíceis e até aterradores que a gente consegue dar altos saltos evolutivos, do contrário seria impossível. Tá tudo bem ser imperfeito, tá tudo bem ainda ter coisas a curar, porque todo mundo ainda tem. Você não precisa estar perfeitinho. Outro ponto. Você não precisa estar perfeitinho para começar nada a nível espiritual. Se você deseja ou tem vontade de iniciar, o conhecimento no ramo holístico, então inicie, nem que seja sintonizando, canalizando ou buscando conhecimento sobre alguma técnica. Não é porque você nesse momento está curando suas sombras que isso te invalida de ser um mestre em qualquer outro aspecto. Você já é sábio e evoluído o suficiente para muita coisa, eu também, todos somos. Permita-se a sair da régua do externo, porque o externo, por enquanto, durante um bom tempo, ele ainda vai continuar tendo régua. Isso faz parte. Ora saímos das expiações, ora partimos para os desafios. Sempre seremos desafiados. Sempre chegará para nós situações que ora não trazem o sofrimento propriamente dito, nos trazem a dúvida. Ou nos trazem escolhas difíceis de fazer, porque a gente quer garantia e não existe garantia. O futuro é incerto. É por isso que é tão importante a gente aprender a sair do controle. O campo do medo está muito relacionado a querer controlar a vida para garantir que não vai sofrer. E é aí onde a gente sofre mais. Há pouco tempo eu resgatei em mim algo que eu gostava muito na minha infância e na minha juventude, que era o quê? Poesia, uma coisa tão simples, gente. Eu adorava fazer poesia, eu adorava ler poesia. Recentemente esse campo voltou para mim. Eu tinha me esquecido do quanto algo tão simples me fazia tão bem e o quanto eu gostava daquilo. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Escrever poesias, ler contos? Escrever histórias diversas de qualquer tipo. O que você gosta de plantar, de mexer com plantas? O que você gosta de estar na natureza, de visitar lugares bonitos, de dançar, de cantar, de contar histórias para alguém? O que você gosta? Você gosta de ensinar? Por que não? Ensine o que você já sabe, você já tem sabedoria suficiente para levar muito conhecimento agregador e enriquecedor às pessoas e ajudá-las de muitas maneiras. Todo mundo tem algo a oferecer e às vezes muito bem. Um campo que eu posso neste momento ainda não dominar tão bem, você pode dominar e de repente ser o meu professor.
E eu posso ser sua professora em algo que eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Olha que maravilhoso, a troca nunca acaba. É isso que nos torna iguais. Às vezes até aquela pessoa que você considera sem solução, ela tem algo a te ensinar, ou às vezes é através dela que você mais aprende. Olha só que grande mestre você não reconhece e que você tem na sua vida. Permita ser quem você é. A espiritualidade genuína, ela só é possível de ser vivida através do resgate da autenticidade. E o primeiro ponto para ser autêntico e resgatar essa verdade de quem você é admitir quem você é e não fingir ser o que você ainda não é. O ser mais corajoso da galáxia, a pessoa mais inteligente do mundo, né? Aquela pessoa que já transcendeu toda a dualidade e só é luz, não manifesta nada de raiva, de culpa, de medo. Aquela pessoa que não julga mais e nem critica ninguém. Ninguém está nesse nível, gente. Nem na quinta dimensão nós estaremos nesse nível. Nós estaremos melhor preparados para lidar com essas densidades, não acumulando e não causando os danos que nós até então causamos no planeta. Oi, Bob, meu gatinho aqui. Vocês entenderam? A evolução ela acontece todo dia. É por isso que é tão importante a gente começar a viver cada vez mais no presente. Outra grande lição, porque é difícil. Quem é que não se preocupa? Quem é que em muitos momentos não se deixa levar, né, pelos sentimentos corriqueiros e tão comuns da Matrix? Como a raiva, as contrariedades, o ego, principalmente quem é mais voltado à racionalidade como eu. Olha só quanta coisa para aprender, mas olha só quanto aprendizado, se você olhar com mais carinho e ternura para a sua própria história, você já tem agregado no seu campo. O fato de eu ainda ter que transcender determinadas sombras não significa que eu não sou uma pessoa capaz para poder levar coisas boas para o mundo. Eu sou uma terapeuta holística muito boa, porque Deus assim permite que nesse campo eu já tenho muito a agregar, porque eu quis e desenvolvi. Porque eu conquistei isso. Porque eu quis. O fato de neste momento eu estar em processo de cura como todos os outros em alguns pontos, não significa que eu não sou capaz e apta a manifestar também a minha sabedoria e a minha mestria naqueles aspectos que eu já iluminei e que eu já evoluí. Você já é muito evoluído, você já tem muita iluminação. Pode ter certeza disso. Não permita que uma situação específica ou uma determinada sombra determine quem você é. Porque você é luz, isso é fato. Você é luz, você é chamado a ser a tocha que vai ajudar a iluminar e a mostrar o caminho para todos os outros. Isso é grandioso e Deus confiou a você essa missão. Porque você se candidatou a ela, mas você teve que ser aceito. E você foi aceito para esta missão pelo próprio Criador. Se o Criador disse que você pode, quem é que nessa terra pode dizer que não? Ninguém, querido. Meu amor, vista a roupa da coragem, mesmo que você não tenha ela toda neste momento, porque ninguém tem. E vá com ela mesma. Não espere ficar perfeitinho ou 100%, porque não vai ser agora. Mas permita-se a cura, permita-se a olhar para dentro de você e ver aquilo que te impede, que te limita. Quais são esses pontos de atenção que você tem negado, ou que você ainda não tem, digamos assim, dedicado um pouco mais a sua atenção. E enquanto você vive esse processo de cura, enquanto você se permite a essas curas, continue vivendo e realizando os seus sonhos. O que você quer fazer neste momento? Agora, daqui a 1 hora depois de terminar de ver esse vídeo, espero que você veja, acho que ajuda. Porque tudo isso que eu acabei de colocar é com base nas minhas experiências e no que eu estou vivendo neste momento. Vamos entrar agora no solstício de inverno. Na estação é chamado inverno no nosso planeta. E este momento, ele pede que a gente desacelere. É um momento de recolhimento interior. E uma ótima oportunidade para a gente começar a resgatar de uma maneira mais leve aquelas coisas verdadeiras com as quais nos identificamos. Aquilo, sabe, que vem da nossa essência, que a gente gosta. E geralmente, gente, é aquilo que nós chamamos de bobo. Como, por exemplo, cuidar de plantas, escrever, fazer vídeos. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de poesia.
Eu gosto muito de ler, hoje eu sou mais seletiva com o que eu leio, mas eu adoro, por exemplo, não só conteúdos espiritualistas, eu gosto também de aventuras, de coisas que alimentam a minha imaginação. Por que não? Tá tudo certo. É só saber conduzir e escolher melhor aquilo que você assiste, aquilo que você lê e aquilo que você escuta, é importante. Tem muito conteúdo que tem apenas a intenção de implantar na sua mente miasmas, energias e vibrações baixas que atrapalham muito. Evite o máximo que você puder conteúdos televisivos e de internet da Matrix. Isso é muito sério, eu falo por experiência própria também. É preciso também começar a desintoxicar a mente daquilo que te prende nessas ilusões. Muitos conteúdos midiáticos têm apenas a intenção de baixar a sua vibração e de te trazer parâmetros de como você deve ser. Não permita também, não caia, no estereótipo espiritualista que muitas pessoas trazem por aí, de que porque você não é assim ou assado, você não é espiritual, de que porque você não é um grande intelectual, você não tem condições de gravar um vídeo, escrever um livro ou um poema. Isso é mentira. Você pode tudo o que você quiser. E também sair dos comparativos, de tudo. Nós estamos muito habituados a nos comparar e a comparar o outro. Isso acontece, é diferente de gosto. Todo mundo vai ter coisas que vai gostar mais ou menos. Isso é absolutamente natural e o que nos torna individuais e únicos, Isso é muito normal. Se fosse diferente, aí realmente eu teria problema. De como a gente traça parâmetros sobre tudo, sobre o canal do outro, sobre como o outro fala, sobre como o outro tem que viver a espiritualidade ou ser espiritual. Não caia nessa. Resgate a sua autenticidade e você já vai estar sendo mais espiritual do que um ser autêntico, que está buscando ser melhor todo dia, que está buscando vibrar mais alto, mais elevado. Nas pequenas práticas, porque o resgate dessa espiritualidade genuína está diretamente relacionado à autenticidade. E a autenticidade só é possível a partir do momento em que você admite a sua luz e a sua sombra, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, sem a intenção de provar nada a ninguém, a não ser a si mesmo. Porque você pode tudo o que você quiser, como qualquer outro. Você pode, se quiser, abrir um canal no YouTube, você pode escrever um livro, você pode ser um poeta, você pode se tornar um agricultor, você pode ser um professor, você pode ser um engenheiro, um astronauta, você pode ser o que você quiser. A única pessoa que pode impor limites a você é você mesmo. Não se limite pela régua de ninguém, não se limite por esse vídeo. Comece a olhar com mais ternura para a sua própria evolução. Comece a olhar com mais ternura para o ser sábio que você já é, dentro daquilo que você já agregou, e você já agregou muito conhecimento e sabedoria. Não tenha medo de manifestar. Esse vídeo está ficando longo, eu sei, mas tem muito vídeo por aí de 5 minutos e às vezes até de 30 segundos que trazem um conteúdo de uma sabedoria que, nossa, às vezes eu fico até assim, admirada. Se inspire e admire, mas não queira copiar ninguém. Pegue a ideia de outro que te inspirou e que você admirou e faça do seu jeito. Olha só, eu estou fazendo aqui um vídeo como milhões de pessoas neste momento, mas o meu jeito e como a Micaela. Seria impossível o contrário. Porque se eu tentasse copiar alguém ou fazer como alguém, eu não estaria sendo autêntica. Percebem como é importante o resgate da autenticidade nas pequenas coisas? E a partir daí você vai se encontrando e cada vez mais a sua autoestima vai se elevando junto com a sua luz, e então mais facilmente você consegue transcender o sofrimento, porque você sai da régua do externo e você consegue aceitar com mais docilidade os seus pontos fracos. Você começa a lidar melhor com aquilo que você ainda precisa iluminar. Você não se deixa levar por aquilo que vem do externo, porque ainda vai vir, vai continuar vindo. E você pode ajudar melhor as pessoas que estão passando por isso, que estão iniciando uma jornada, de desconstrução do falso eu, que é muito difícil isso. Ah, mas eu tenho que estar perfeito, eu tenho coisas para curar em mim. Todo mundo neste momento que trabalha com cura no planeta, enquanto cura, está se curando.
E muitas dessas pessoas conseguem curar grandes densidades enquanto elas ajudam. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros e às mesmas falhas. Isso é um fato. Assim como todos nós estamos aptos a fazer qualquer coisa que a gente deseje, contanto que seja para o bem e em ressonância com as leis universais, com a nova era de ouro. Permita-se ser quem você é, sem negar as limitações que você tem. Você não tem que ser perfeito, isso não existe. Nem queira isso para agora, porque nem na quinta dimensão a perfeição vai existir. Mas seremos seres muito melhores. Por quê? Porque a gente vai ter consciência, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos comportamentos, o peso deles. Olha só que grande diferença. E a mestria maior, ela vai vir com o tempo. Conforme a gente se permite a aprender com os nossos erros e não a negar o erro e não a negar as sombras. É a pior coisa que você pode fazer por você. O que nesse momento você pode fazer por você? Isso é que é importante. Permita-se errar, contanto que não machuque e não fira ninguém, nem a você mesmo. Poxa, eu fiz a minha história, ficou ruim. Comece outra vez. Vai fazendo, vai treinando. Todo mundo canaliza, gente, inspirações lindas de Deus e do mundo espiritual. Por que você também não pode ser um canal de coisas lindas? É preciso que você comece a confiar mais em você e na sua capacidade de receber coisas lindas. É necessário também que você se permita reconhecer o ser divino que você é e que, assim como todos os outros, merece as melhores coisas. Muitos dos conteúdos que eu posto no canal são canalizações sem nome. Por quê? Não importa o autor, o que importa é a mensagem. Por que eu não estou apta a canalizar mensagem de luz se eu sou uma pessoa que estou trabalhando na minha luz? Se eu sou uma pessoa que me preocupo e me dedico a levar conteúdos com qualidade, com respeito e em ressonância com as leis de Deus, no propósito de ajudar meus irmãos, no propósito de ajudar os meus irmãos com base nas minhas próprias experiências. Isso me torna muito apta a muitas coisas e outras ainda não. E está tudo bem, porque eu ainda não estou pronta para outras. Ou não estou pronta para mais. Nesse sentido, por que eu não posso ser um canal? Por que você não pode ser um canal? Todo mundo é canal. A gente é inspirado o tempo todo pelo mundo espiritual, é que a gente não se atenta. A gente deixa passar batido, porque a gente fica focando na negatividade. A gente tem tendência ao pessimismo. Que tal a gente começar a ser tendencioso ao otimismo? Troque os pensamentos negativos pelos positivos. Gente, isso é hábito. Da mesma maneira como nós alimentamos a densidade com o pensamento negativo da Matrix, é necessário que a gente agora adquira o hábito de alimentar os pensamentos positivos pela consciência crística. Isso é todo dia. Sempre que eles vierem, a gente tem que adquirir o hábito de colocar a consciência na frente da mente do ego. A partir do momento que você toma consciência que um pensamento muito negativo passou, você trocar por um pensamento muito positivo. Isso é hábito, porque a nossa mente está condicionada e é assim para todo mundo. Como você está vivendo os seus sentimentos? Você está reprimindo? Você está os reconhecendo? Você está buscando compreender o que eles vêm trazer? Ou você está reprimindo para se encaixar no padrão espiritualista ou de ser humano que dizem que você tem que ser? Muito cuidado com isso. Aí eu posso dizer, um ponto de atenção. Você tem toda a sabedoria que você precisa dentro de você. É muito importante e crucial neste momento que você resgate o seu eu divino e sábio que existe dentro de você. Ouvindo a sua intuição, não eu nem ninguém, mas o que o seu coração traz para você. Porque toda vez que você é acometido por um pensamento muito negativo que te incomoda e que é constante, ou um sentimento, um incômodo muito negativo que também é muito constante no seu campo, isso está querendo trazer para você algum ponto-chave ali que você precisa ver em você. E é só você que pode reconhecer isso em você, muito mais do que qualquer outro. Isso também não significa que os outros não possam, através das suas críticas, trazerem para você um ponto que você precisa iluminar e que você nega. Muitas críticas e até muitos julgamentos, eles são construtivos, e muitos mesmo. O que eu estou querendo dizer é que muito desses campos você mesmo pode reconhecer em você.
Isso é maravilhoso, e você mesmo começar a iluminá-los, porque quando o outro trouxer esse julgamento e essa crítica, você vai estar mais apto a receber, sem se ferir, sem se julgar e sem se criticar. Você vai lidar melhor quando o externo vier com aquilo que você já reconheceu, percebeu a diferença? Lógico e claro que isso nem sempre também é fácil e tão leve, porque é prática. Sinta as suas emoções, as reconheça. E também comece a compreender e a entender, né, por que certas situações te incomodam tanto ainda. É assim também para todo mundo. O que ainda te incomoda? Enfrente esses incômodos quando eles surgirem, enfrente essas situações se tornando um observador delas. Observe aquilo que te incomoda e observe o que esse incômodo te traz. Medo, insegurança, raiva, culpa, revolta. É aí que está a virada de chave. E comece a deixar que esses sentimentos, naquele momento, eles passem por você. E eles vão começar a perder força. Isso também é treino, é todo dia. É por isso que nem sempre dá para explicar e trazer certas coisas em um vídeo curto de 30 segundos. A gente também precisa se permitir a um aprendizado mais abrangente. E tem pessoas que conseguem entender com 3 parágrafos, mas algumas pessoas precisarão de muito mais do que isso. Porque o conhecimento, né, através do externo, ele também é fundamental para a construção, né, da nossa sabedoria e para o nosso autorresgate. Nós estamos o tempo todo trocando e nem percebemos. Não deixe que uma determinada situação determine quem você é, porque não é. Você não é o seu medo, você não é a sua culpa, você não é a raiva, você não é a revolta, você não é o ódio, não. Isso são só ilusões que você alimentou para viver aqui neste planeta, porque era a intenção. Você é pura luz, você é uma centelha da fonte. E você está voltando para casa, você está iniciando esse reconhecimento, iniciando esse processo de desconstrução de todas essas ilusões, e que não é fácil para ninguém. E está tudo bem. Permita-se. Você já evoluiu muito, eu já evolui muito. E não é porque nesse momento eu estou passando por um processo de cura que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Só quem determina isso para mim mesma sou eu. Nós é que nos condenamos. Não permita que ninguém estipule limites da sua luz. Não permita que ninguém trace para você uma régua evolutiva para o seu processo e para a sua caminhada. Somente você pode fazer isso. Não existe limite para a evolução, ela é infinita. E só você pode colocar limite nisso, ou melhor, atrasar a sua evolução se você continuar acreditando naquilo que as pessoas dizem que você é. As pessoas vão trazer aprendizado e vão te fortalecer através da crítica e do julgamento. Mas jamais você deve pegar isso como a verdade do que você é, porque tudo isso é só treino. É só treino para te fortalecer e te motivar a querer cada vez mais a voltar para casa. Que é o quê? Manifestar a centelha divina que você é. Fique em paz, fique na luz, está tudo bem. Você é luz, você é sábio. Você é valioso, você é um ser maravilhoso. Você tem dons incríveis dentro de você. Manifeste sem medo. Enquanto você se cura, cure os outros. Enquanto você se cura, coloque em prática aquilo que você gosta. Enquanto você se cura, ajude o mundo com aquilo que você já é capaz de oferecer, pelaquilo que você já agregou ao seu campo. E pode ter certeza que você já agregou muita coisa. Beijos no coração, fiquem na luz, porque eu sou luz, você é luz. Namastê!